Olá, irmãos, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar, não é? Hoje, a leitura da Bíblia. Hoje eu tive um pequeno atraso, por isso que a gente não começou mais cedo, não é? Eu estou começando agora, são exatamente 11h11. Eu cheguei agora da nossa congregação lá no Magano, da nossa igreja. Hoje foi aniversário da pastora Suênia e aí demorou mais um pouquinho. Mas vamos lá, vamos começar a leitura da palavra de Deus. Amém? Então, hoje, ok? Só para você ter uma ideia, o capítulo 4, ele se dá o capítulo 4, tá certo? Começa, né, com a história de Caim e Abel, ok? Mas, capítulo 4, verso 1, diz assim, ok? Conheceu Adão, antes da gente dar prosseguimento à leitura da palavra, vamos fazer uma oração, amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, na presença, com esse objetivo, Senhor Deus, de ler diariamente a palavra do Senhor e de entender, compreender, aprender, que nossas dúvidas, Senhor Deus, sejam tiradas, que o Teu Espírito traga entendimento, Senhor Deus, acerca da palavra que está sendo ministrada. Senhor, prepara o nosso coração, nossa mente, para que possamos entender, Senhor Deus, a respeito da Tua palavra, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos, não é, que estão nos assistindo, não é? Glória a Deus, assistindo essa live. Pega a sua Bíblia, estou lendo o capítulo 4, ok, do livro de Gênesis. E a palavra diz assim: Conheceu Adão, sua mulher, Eva, ok? A qual concebeu e deu à luz a Caim. E alcancei um varão por vontade do Senhor. Okay? Alcancei um varão por vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só, não é? A primeira frase, tá certo? E conheceu Adão a sua mulher, está falando de relação íntima, tá certo? Ele conheceu sexualmente, tá certo? Ele teve relacionamento sexual. Quando a Bíblia fala de relacionamento sexual, então ela usa o termo conheceu Adão a sua mulher, conheceu, não é? Conheceu na intimidade, ok? Esse mesmo termo é usado quando fala a respeito de José e Maria. José não conheceu Maria até o dia que o menino nasceu. Então significa e esse conhecer Maria fala de relação sexual, ok? Então, está dizendo aqui que Adão conheceu a sua mulher, Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, ok? Ok? Caim é o primeiro menino, homem, nascido dessa união, ok? Exatamente como disse o Senhor, condor, ok? Condor. Então, é o primeiro homem. Olha, nós temos o entendimento dessa palavra teologicamente que Eva e Adão já tinham tido filhas mulheres, ok? Já tinham se nascido mulheres, ok? Mas ainda não se tinha nascido homem, tá? Justamente porque Eva diz, esse versículo, ainda nesse versículo primeiro, Eva diz, e disse, alcancei um varão por vontade do Senhor, ok? Então, é como se ela
tivesse, tem uma outra tradução, né? Deixa eu pegar a tradução aqui, tradução de Jerusalém, né? Que é a Bíblia que eu uso para para a gente ter mais entendimento, não é? Tirar esclarecimento de dúvida, não é? Então aqui no capítulo 4, ok? Então diz assim: o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahvé, não é? Ou do Senhor. Então veja só, ela diz adquirir um homem, é como se ela já tivesse tido, ela dá entendimento na fala dela, como se ela já tivesse tido uma filha mulher ou filhas mulheres. Então, até que fim o Senhor me deu um filho varão. É basicamente isso que ela quer dizer, ok? Versículo 2 diz assim: e depois deu à luz a seu irmão Abel, não é? E o nome, não é? É interessante, né? Abel, o nome Abel significa vaidade. E o nome Caim significa dor, tá certo? Dor. Aquele que vai causar dor. E Abel significa, o nome Abel significa vaidade, ok? Então, olha só, como se Eva, tá certo, deu esse nome a Abel, tá certo, que significa vaidade, não é? E demonstra como se ela tivesse já uma determinada desilusão com o seu primeiro filho, ok? Então, olha só, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Ambas as profissões eram abençoadas, tá certo? Um cuidava de ovelhas, o outro lavrava a terra, era agricultor. Versículo 3 diz: e aconteceu que, passando o tempo, ok, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ok? Esse é o versículo 4, né? Então, olha só, a frase aqui utilizada, ela se refere a um certo período de tempo indeterminado. Então, a gente já observa que foi criado um costume, tá certo? De se trazer, ok, uma oferta ao Senhor, tá certo? Já foi criado esse costume de se trazer uma oferta ao Senhor. Então, de tempos em tempos, já no livro de Gênesis, se trazia uma oferta ao Senhor, não é? Então, Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ok? Provavelmente, não é? Essa foi talvez a primeira oferta que ele trouxe. Apesar de o Senhor já ter explicado à primeira família a necessidade do sistema de sacrifícios, ok? Como Deus explicou a questão do sistema de sacrifícios, quando ele sacrifica um animal para tirar o couro, tá certo? Para se fazer roupas, tá? Então, o homem já sabia, tá certo? Que haveria sacrifícios e desses sacrifícios tiraria o couro para se vestir, a carne para se comer e o sangue seria vertido a Deus, tá? Ok? Então, esse sacrifício é para que eles desfrutassem de algum tipo de comunhão com Deus e perdão dos seus pecados, ok? Há provas de que Adão, ao menos por um tempo, ofereceu sacrifícios. Caim sabia o tipo de sacrifício que o Senhor aceitava, mas ele resolveu dar a Deus algo diferente, tá? Caim, ele quis quebrar o padrão de Deus, ele quis dar a oferta da maneira dele. E eu vejo que muitas vezes isso acontece no nosso meio. Deus estabeleceu um princípio de oferta, tá certo? Um princípio de oferta que é o dízimo, por exemplo,
E às vezes as pessoas querem dar o seu dízimo, dar a sua oferta de acordo com a sua vontade. Então, por exemplo, alguém chegou para mim e perguntou certa vez e disse: será que eu não posso pegar o meu dízimo e comprar isso para dar à igreja? E eu disse: não, não pode, porque na realidade o que é que a palavra do Senhor manda? Que você entregue o dízimo na casa do tesouro, tá certo? Então, na igreja, para que a igreja administre. Agora, você pode cobrar da igreja. E você pode dizer: olha, pastor, vamos comprar isso, a igreja está precisando daquilo, não é? Você tem todo o direito de cobrar. Agora, você não pode pegar o seu dízimo e fazer do jeito que você quer, porque o dinheiro mantém a igreja, o dinheiro se paga-se luz, paga-se aluguel, tem compromisso. Então, ninguém melhor do que as pessoas, por exemplo, da igreja, para que da liderança da igreja, dos administradores da igreja, para saber qual a necessidade e a prioridade da igreja, né? Um instrumento musical, o conserto de instrumento, a troca de um instrumento, as melhorias internas da igreja. Então, é assim que funciona, esse é o padrão de Deus. Mas Caim, ele quis dar a sua oferta do jeito que ele queria, ele se rebelou contra Deus. Tá certo? Por isso que Deus não aceitou o sacrifício, tá? Então, ele queria que Deus aceitasse, tá certo? O seu sacrifício, o trabalho de suas mãos na realidade. Deus não pode aceitar. Assim temos na pessoa de Caim e na de Abel os primeiros exemplos de um homem, tá certo? Religioso e de um homem de fé, tá certo? Caim é o exemplo de um homem religioso, que quer que Deus aceite aquilo que ele faz. E Caim é um homem de fé, tá certo? Que dá a Deus aquilo que é para ser dado, ok? Então, Abel oferece o sacrifício, não é? De um animal, obedece ao Senhor. E Caim faz as coisas do jeito que ele acha que é para fazer, pela própria força. Versículo 4 diz: Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura destes. Então, veja só, o padrão da oferta, tá certo, de Abel é o padrão de Deus. O padrão da oferta de Caim não é do padrão de Deus. Caim sabia que precisava sacrificar, ok? Mas ele preferiu dar do fruto do seu trabalho, do fruto da terra, ok? Então, ele tenta fazer as coisas do seu modo, ok? Diferente de Abel, que Abel, ele faz aquilo da forma que Deus manda fazer. Deus estabeleceu, ok? E eu estou vendo aqui a minha internet está travando um pouco. Então, por isso que termina eu me desconcentrando, porque eu quero que as palavras fiquem registradas. Então, o que é que acontece? Retomando, Abel, ele dá a oferta de acordo com o padrão de Deus. Deus ensinou ao homem, ensinou a Adão, que o padrão era sacrifício, era derramamento de sangue para remissão de pecado. Mas Caim, ele traz uma oferta do seu trabalho. Ele quer que Deus o abençoe pelo seu trabalho e não simplesmente pelo derramamento de sangue, ok? Então ele estabelece o padrão dele de dar oferta, o padrão dele de dar o dízimo. Então tem gente que não faz aquilo que Deus manda fazer e resolve fazer de acordo com aquilo que acha certo, segundo o seu padrão, segundo o padrão das suas mãos. E esse tipo de oferta Deus não aceita. Deus aceita aquilo sim que você faz de acordo com o padrão dele, ok? Então a palavra, ela continua. Abel trouxe a oferta padrão, trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura deste. Isso foi o que Deus exigiu, um sacrifício de sangue de uma vítima inocente, um cordeiro que declara o fato de que Abel reconheceu a sua necessidade de um redentor.
e que alguém viria redimir a humanidade perdida. A oferta de Abel foi um tipo de Cristo e o preço que ele pagaria na cruz do Calvário, para que o homem pudesse ser redimido. Olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta, ok? Então continua a palavra, tá? E diz assim, e a palavra continua dizendo, mas não olhou com agrado, não se agradou da oferta de Caim, nem de Caim, ok? Porque simplesmente Caim deu uma oferta fora do padrão de Deus. Irmãos, todo animal sacrificado, tá certo? Na época do Antigo Testamento, hoje não vale sacrifício de animal, porque Jesus foi o último sacrifício, mas todo animal sacrificado apontava para Cristo e a necessidade do Redentor para o homem e a necessidade de derramamento de sangue. Ó, tá certo? Entendeu? Então, olha só, versículo 5 diz: mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele, porque ele simplesmente quebrou o princípio, ok? Princípio de Deus. E irou-se Caim em grande maneira e descaiu o semblante. Por que Caim se irou? Porque Deus não aceitou a sua oferta. Enquanto a oferta de Abel encheu Abel de paz, a oferta de Caim, a força das suas mãos, a recusa de Deus, encheu o coração de Caim de ódio, de ira, porque a mente de Caim era uma mente carnal e ele tinha uma inimizade contra a verdade de Deus. Tem muita gente que se tornou inimiga de Deus e é inimiga da palavra, inimiga da verdade. Tem pessoas que não aceitam ouvir a verdade e querem fazer as coisas do seu jeito e acham que estão certas por isso. Olha, queridos, eu não tenho a minha verdade, nem acredito que igreja nenhuma tenha a sua verdade. Só existe uma verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu falei na leitura, não é, do segundo capítulo, que Deus, ele disse, deixa o homem, seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher e torne-se os dois uma só carne. Isso foi um mandamento de Deus. Jesus repete a mesma coisa. Deixe o homem a sua mulher, una-se a sua mulher e torne-se os dois uma só carne. Então, veja só, algumas pessoas contra o argumento e dizem que Jesus nunca falou contra a homossexualidade. Mas Jesus nunca falou contra a homossexualidade, mas falou a favor da heterossexualidade. Então, veja só, se Jesus falou a favor da heterossexualidade, se Jesus diz, deixe o homem, palavras de Jesus e palavras de Deus, deixe o homem, seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher e torne-se uma só carne, então, se ele falou a favor da heterossexualidade, isso é lógico. Ele era contra a homossexualidade. Então, veja só, estou falando de acordo com a Bíblia, mas as pessoas não querem ouvir isso. Se você fala isso, tá certo? As pessoas não querem ouvir a palavra da verdade. Elas querem ouvir palavras que agradam aos ouvidos dela, ok? Deus deixou estabelecido o padrão do dízimo e da oferta, mas tem gente que não quer. Jesus endossou o dízimo no Novo Testamento. O dízimo, por exemplo, ele não é da lei, não foi criado por Moisés. Tá certo? O dízimo, ele antecede isso. O dízimo é da época de Abraão. Permaneceu na época de Moisés, foi legitimado na época de Moisés e foi legitimado por Jesus Cristo. Mas tem pessoas que querem usar e fazer de acordo com a sua vontade. Acha que tem o direito de dar o que quer e ofertar de acordo com aquilo que quer, daquilo que deseja. Então está fora do padrão de Deus. E essa tua oferta, Deus não aceita. Continuando, versículo 6. Então o Senhor disse a Caim, olha só que coisa maravilhosa, e por que descaiu o teu semblante? Deus pergunta para ele,
por que descaiu o teu semblante, não é? Por que te enfurecestes? A minha tradução, verso 6, diz assim: Então o Senhor disse a Caim: Por que te enfurecestes? Por que descaiu o teu semblante? Deus ama Caim como também ama Abel do mesmo jeito. Deus me ama como ama você do mesmo jeito. Deus deseja me abençoar e abençoar você do mesmo jeito. Agora, o altar de Abel fala de arrependimento, fala de fé, fala de sangue, fala de Cristo, fala do Cordeiro de Deus, sem mácula e sem mancha. O altar de Caim fala de orgulho, de incredulidade, de autojustificação, que sempre provoca a ira de Deus. E Deus pergunta para ele: por que descaiu o seu semblante? A ira, de uma forma ou de outra, acompanha a autojustificação. Sabe, queridos, quando a gente fala de graça, não é de graça, a gente deixa a graça, ela é o favor imerecido de Deus, imerecido. Ou seja, eu sou abençoado por Deus não por merecer. Existe um grande problema quando a gente acha que merece alguma coisa. Quando a gente acha que merece, a gente começa a cobrar. E a gente começa a cobrar das pessoas e a gente quer até mesmo cobrar de Deus. Mas é muito importante que você entenda isso, que eu preciso entender que Deus me abençoa não é porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Entende? Quando a gente defende essa autojustificação, no sentido de chegar e dizer: eu mereço, Deus tem que me dar isso porque eu sou bom, porque eu vou para a igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é um cristão fiel, tá certo? Isso dá a você uma certa tranquilidade, no sentido de, se você é alguém que faz a obra, se você é alguém que serve o Senhor, se você é alguém que busca o Senhor de todo o seu coração, se você é alguém aliançado, compromissado com o Senhor, isso te dá uma certa tranquilidade, porque você sabe que Deus é fiel. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: seja o cara que vai para a igreja, seja aquele que não vai para a igreja, seja aquele que é fiel, seja aquele que não é fiel, quando você invoca a Deus, a palavra do Senhor diz: todo aquele que me invocar será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então Deus não faz distinção. Veja só, e Ele abençoa os justos e os injustos pela sua bondade. E não porque o justo merece e o injusto não merece. É pela bondade do Senhor. O Senhor é bom. Quando aquele jovem rico chegou diante de Jesus, cheio de autojustificação: não, eu mereço o céu porque eu sou bom, Jesus diz para ele, quando ele chama bom mestre, ele diz: bom só Deus. Entende isso? Então tem muita gente cheia de autojustificação, acha que merece, sabe? Acha que Deus tem a obrigação de dar alguma coisa a ele. Deus me dá e Deus me abençoa porque Ele é bom. Isso é um favor imerecido de Deus. Ok? Continuando. A ira, não é? Ela sempre acompanha a autojustificação, porque é essa a quem infectou Caim. A justiça de Deus só pode vir por meio da cruz, enquanto que a autojustificação depende de obras. Então, nós dependemos da justiça de Deus que vem pela cruz e pelo sacrifício, tá certo? Mas a autojustificação vem pelas obras, pelo que eu faço. Aí eu mereço isso. Versículo 7, Deus fala para Caim: se procederes bem, se fizeres bem, não é certo que serás aceito. O que é que Deus está dizendo para Caim? Se você trouxer o sacrifício correto e deste modo colocar a sua fé naquele sacrifício, naquilo que Deus mandou você fazer, você vai ser aceito. E ele diz: e se fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado estará à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. Então, olha só, o pecado, não é? Uma oferta do pecado. Ok?
está à porta. Um cordeiro estava à porta do tabernáculo. O Senhor prometeu a Caim domínio sobre a terra nesse dia, mas somente se ele tivesse oferecido o sacrifício correto. Entende? O sacrifício correto. Então, se ele tivesse o sacrifício correto e a confiança em Deus, então ele simplesmente conquistaria a terra e seria abençoado. Mas ele insiste no sacrifício errado. Ele insiste em agir da forma errada. Então, veja só, Deus está dizendo para Caim o seguinte: se você me trouxer o sacrifício certo, tá certo? Então você vai conquistar a terra. Mas o que é que ele faz? O que é que ele deseja fazer? Ele simplesmente vai pela própria justiça dele. E ele simplesmente vai lá e mata o irmão. De novo, uma obra das suas mãos e não de Deus. Entende isso? Então, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A diferença, entende? É Deus que nos justifica, não somos nós mesmos. Às vezes a gente espera que pessoas nos honrem, mas quem vai honrar é Deus. Às vezes a gente espera que pessoas acreditem em nós, mas quem tem acreditado em nós é Deus. É por isso que Deus fala aqui para Caim e diz: o pecado jaz à tua porta. Mas você pode dominar este pecado fazendo o que é certo. Ok? Continuando. Versículo 8. Falou Caim a seu irmão Abel. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Nós temos aqui o primeiro assassinato. A religião de Caim era muito refinada para matar um cordeiro, mas não para matar o irmão. Presta atenção nisso, porque isso daqui é muito interessante. A religião de Caim era muito refinada para matar um cordeiro, mas não era refinada para matar o seu irmão. Isso é muito interessante, queridos, porque isso fala de religiosidade. Às vezes nós matamos os nossos irmãos, tá certo? Às vezes a gente... Como é que eu posso explicar isso para você de uma forma bem didática? Veja só, muitas vezes nós criticamos o mundo, criticamos o que se droga, o que se prostitui, o que peca. E na nossa hora de nos manifestarmos como cristãos, a gente age pior do que o mundo. Você está entendendo isso? Essa é a grande diferença. Ok? Então, veja só. Caim, ele decidiu não matar um cordeiro. Isso é muito politicamente correto. É como se nós estivéssemos vivendo a era do politicamente correto. Ok? Aí eu não vou matar um cordeiro. Eu não vou tirar a vida de um animalzinho, um animal inocente. É como a gente vê hoje as pessoas, elas fazem apologia, tá certo? A vida animal. Por exemplo, mas fulano abandonou um cachorro, fulano está vendendo um cachorro pela internet, e há aquela crítica todinha, está fazendo comércio com a vida, está fazendo isso, fazendo aquilo. Faz apologia pela vida, tá certo? Dos animais, por exemplo, mas somos a favor do aborto. Alguns defendem o aborto, entende? Eu vi uma propaganda nesse dia, tem um canal na internet bastante interessante chamado Hipócritas, e eles estavam fazendo a comparação de artistas que vão para a televisão pedir dinheiro para a criancinha do Criança Esperança. E aqueles mesmos artistas, eles fazem apologia ao aborto. Então, olha só, é a religião de Caim. Ela é certa o bastante para não matar um cordeiro, mas ela é errada o bastante para matar o irmão. Então, querido, nós precisamos ter cuidado para não matar nossos irmãos. Entende? A gente não. Esse é o grande problema do religioso. O religioso, quando vê um caído, ele não estende as mãos para levantar o caído, mas ele pisa naquele que está mais caído ainda.
e professa a fé em Deus. Então essa é uma grande diferença. E é isso que acontece também aqui com relação a Caim e Abel. Ele não mata um cordeiro, porque a fé dele é delicada o suficiente para não matar o cordeiro, mas não é delicada o suficiente para salvar o seu irmão, ou cuidar do seu irmão, ou proteger o seu irmão. Então tem gente que fala de Jesus, mas persegue o próprio irmão dentro da igreja. Diz que segue Jesus, faz o bem, tá certo? Mas persegue o próprio irmão dentro da igreja. Tira o irmão da igreja, afasta o irmão do caminho do Senhor. Ok? Então essa é uma grande diferença, tá certo? É esse exemplo que a gente encontra também aqui em Caim. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Os pecados de Adão contra Deus e os pecados de Caim contra o homem, na conduta deles temos o pecado em todas as suas formas que aparecem na mesma primeira página da história humana. Entende isso? Olha só, os pecados de Adão contra Deus e os pecados de Caim contra o homem é a mesma coisa. Tudo isso é uma consequência. Adão pecou contra Deus e isso gerou morte. Caim pecou contra o homem e isso produziu morte. É o complemento, tá? O caminho da salvação de Deus enche o coração com amor, ok? Mas o caminho do homem enche o coração dele com morte. E ele respondeu: não sei, eu sou guardador do meu irmão. Ele se manifestou como um mentiroso, consequência do pecado também. Ao dizer não sei, como mau e profano, no pensar que poderia ocultar seu pecado de Deus, como injusto ao negar ser o guarda do seu irmão, que era o caçula, e ele era o mais velho, ok? Ao negar ser guarda do seu irmão, como um obstinado e desesperado, ao não confessar o seu pecado. Então, olha só a quantidade de mal, tá certo, produzido na vida de Caim. Mentiroso, profano, ok? Injusto, obstinado e desesperado. Tudo isso consequência do pecado, o pecado se materializando na vida dele. Versículo 10. E ele, que aqui é Deus, disse: o que tens feito? Refere-se ao pecado do homem. O que você tem feito? Como você tem vivido? Ao fruto dessa natureza pecaminosa. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Há algumas evidências bíblicas de que Caim cortou a garganta de seu irmão. Portanto, com o primeiro derramamento de sangue, porque era assim que se sacrificavam os animais, se degolavam os animais. Então, provavelmente, não é? O que é que acontece? Entenda essa questão de sacrifício. Caim trouxe o fruto da terra e disse: eu não vou derramar sangue. Isso para mim é uma maldade fazer isso com os bichinhos. O cara politicamente correto. Aí Abel faz o quê? Pega o cordeirinho, leva lá, degola o cordeirinho e derrama sangue e agrada a Deus. Não é? Aí veja só, aí Deus vai conversar com Caim e diz a ele: mas rapaz, você não sabe que o sacrifício é por derramamento de sangue? Então Caim, para se vingar de Deus, com raiva, porque ele não aceitou a sua oferta, ele disse: você quer sangue? Eu vou te dar sangue do meu irmão. E ele vai lá, pega o irmão e também degola e faz um sacrifício. Ok? Então é o mesmo princípio, tá? De rebeldia. Ele derrama o sangue do irmão. Por isso que o sangue clama, tá certo? Porque o sangue era sacrificial. O sangue de um cordeiro clamava pelo perdão de Deus. O sangue de Jesus derramado clama pelo nosso perdão, ok? Clama pela nossa transformação, pela mudança de vida. E o sangue de Caim também clamava. Você está entendendo? Então, olha só, continua. Algumas evidências bíblicas de que Caim cortou a garganta do seu irmão,
Portanto, com o primeiro derramamento de sangue humano, surgiu esse pensamento sinistro, divinamente inspirado, de que a terra não vai conceder paz ao que arbitrariamente manchou a sua boa terra com o sangue do homem. Versículo 11. Agora, pois, maldito és desde a terra. Caim repudiou a Deus, repudiou a cruz, assassinou seu irmão e se fez amaldiçoado por Deus. Esta é a primeira maldição de Deus contra um ser humano. É a primeira maldição de Deus contra o ser humano. Maldito és tu desde a terra, porque ele tinha derramado o sangue do seu irmão. Ok? Foi o início, tá certo? Continuando, não é? Ainda no versículo 11. Agora, pois, és tu. Aí agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Foi o início do que resultou numas consequências de pecado que se segue até hoje. A terra se encheu de sangue de vítimas inocentes. Isso continua até hoje. Por isso que a terra também tem sido amaldiçoada por causa disso. Versículo 12 diz: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Indica o fato de que Caim tinha poluído a habitação do homem, e agora, quando ele cultivasse o solo, este resistiria como a um inimigo. Veja só, no começo o solo daria a comida, tá certo? Era assim que deveria ser. Depois da queda do homem, o homem precisaria lavrar a terra. E agora, depois do pecado de Caim, o homem lavraria a terra, mas nem sempre ele colheria dessa terra, porque simplesmente o solo também o resistiria, maldição em cima de maldição, por causa do pecado. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Resistiria. Dará mais a sua força. Vagando e errante serás na terra. Apresenta-se a busca não de uma melhor sorte, e sim a compulsão de uma má consciência que não encontra pouso. Uma má consciência, veja só, tem pessoas que não conseguem parar em igreja nenhuma, por exemplo. A pessoa está numa igreja aí. Eu sempre digo o seguinte: quando você sai da sua primeira igreja, isso é muito parecido com casamento. Tem pessoas que simplesmente, quando acaba o seu primeiro casamento, elas não conseguem mais estar casada com outras pessoas. Elas até tentam. Acabou o primeiro casamento, tenta o segundo, tenta o terceiro, tenta o quarto, tenta o cinco, tenta o sexto. Tem artistas famosos aí que já casaram 10 vezes, mais de 10 vezes, e não encontra paz nem sucesso. E isso acontece, mas quando Deus muda a sua vida, você realmente, no segundo casamento, principalmente se você orou, pediu a Deus, você pode ser bem sucedido no segundo casamento. Mas quando já passa do segundo, do terceiro, do quarto, dificilmente você vai ser. Porque é como se você tivesse acostumado a isso. Então existe uma má consciência disso. Ok? Então a mesma coisa acontece com relação a quem sai da igreja. Tem gente que saiu da sua primeira igreja, foi para uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e a partir de agora, qualquer motivo, ela sai da igreja. Porque ela está com uma má consciência, ela está com uma consciência errante. A palavra diz que é como uma mariposa que não consegue encontrar pouso. Então, essa má consciência de Caim fez dele errante. Vagando errante serás na terra. Apresenta a busca não por uma melhor sorte, e sim por uma compulsão de uma má consciência. Versículo 13 diz: então disse Caim ao Senhor: muito grande é a minha iniquidade para ser perdoada.
Caim não viu a enormidade do seu pecado, e sim a severidade do seu castigo. E isso acontece muitas vezes com a gente. A gente se acha, nós muitas vezes nos achamos injustiçados. Lembra que o problema de Caim, desde a sua oferta, é a autojustificação. Ele não achou pesado demais o que ele fez, ele achou o castigo pesado demais para ele. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós nos achamos injustiçados, mesmo tendo feito coisas horrorosas. Versículo 14. Eis que me lanças da face da terra. Eis que me lanças da face da terra, e me esconderei da tua presença, e serei vagabundo e errante na terra, e acontecerá que qualquer um que me achar, me matará. Então, só para você entender, vamos por partes. A primeira parte, eis que você me lançará da face da terra. O pecado de Adão trouxe a expulsão de onde? Do jardim. Do jardim para fora da terra. E o Caim estava sendo expulso agora para todo o mundo. Ele não teria mais uma terra, ele seria expulso de cada um dos locais que ele tivesse. Tá? Ele se torna um errante, como a gente já falou. E me esconderei da tua presença. Ou seja, ocultar-se-á da presença de Deus significa não ser mais considerado por Deus e não ser mais guardado do seu cuidado protetor. Deus não teria mais proteção e cuidado com Caim. Serei um vagabundo e errante na terra, isso é um andarilho, e acontecerá que qualquer um que me achar, me matará. Preste atenção. A referência de Caim a outros indivíduos demonstra que, nos mais de 100 anos, desde que Adão e Eva foram criados, os primeiros pais, ok? Tiveram, tá certo? Os primeiros pais veja só, preste atenção nisso daqui. Quando Caim ele está fazendo referência, tá certo, a essas pessoas encontrarem ele e matarem, ele está fazendo referência a futuros filhos, tá certo, que Adão e Eva viriam a ter depois dele, irmãos de Abel, tá certo? Irmãos de Abel como Sete, tá certo? Essa outra descendência, uma inimizade. Não que existia outros filhos e filhas, não existia, tá certo? A descendência de Adão e Eva, tá certo? Da descendência de Adão e Eva foi Caim e Abel e depois Sete. Não existe outros filhos. Aí ele está falando de uma futura descendência, de outros filhos, né? De Adão e de Eva que poderiam caçá-lo e matá-lo. Agora, há um consenso teológico de que existiam mulheres, porque ele vai encontrar mulheres. Então nós entendemos que, até porque isso é uma lógica dentro da medicina, se você tiver várias mulheres e um homem só, um único homem pode engravidar várias mulheres e ter vários filhos e fazer uma descendência mais rápido. É mais fácil do que você ter vários homens e uma só mulher. Vocês estão entendendo? Então, se tem um homem e já tinha mulheres, facilmente Caim, tá certo, arrumou uma esposa, tá certo, como a gente vai ver adiante, teve filhos e os filhos dele já tinham mulheres também para que pudessem se relacionar, e assim aconteceu. Mas não há menção de ter outros filhos. Então, Adão e Eva teve que esperar por Sete. Ok? Então o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferissem, qualquer que o achasse. Ok? Não é dito que marca, tá certo, foi essa, mas evidentemente todos sabiam. Ok?
primeira civilização. A primeira civilização, que essa civilização é a civilização da descendência, tá certo, de Caim. E saiu Caim da presença do Senhor, ok? Ele estava em rebelião, Deus não estava mais com ele, e ele estava entregue à sua própria sorte. Habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa vagar, ok? Vagar. Nod significa vagar. A maioria da raça humana vaga exilada, porque não conhece a Deus e por isso também não tem paz. Versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, ok? Então veja só, essa mulher provavelmente, quase que certeza, era uma irmã de Caim. Conheceu a sua mulher, conheceu, está falando de se relacionou sexualmente, não é conheceu, porque ele não é conheceu de aparência, como a gente conhece a nossa esposa. Um dia eu estava andando em tal lugar e vi a minha esposa e conheci ela, não. Esse conhecer é sexual. Ele conheceu a mulher, ele já tinha essa mulher, talvez provavelmente quando ele matou Abel, ele já tinha, tá certo, essa mulher, e a palavra diz que ele conheceu, a terminação bíblica indica sexo, tá? A qual concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. Na realidade, significa estavam construindo ou começaram a construir. A ideia de que ela não foi terminada, porque Caim, ele era vagante, ele não conseguia ficar num lugar só. Então essa ideia aqui diz que edificou uma cidade, mas no original hebraico estava tentando edificar uma cidade. E diz, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Comporta a ideia, devido ao significado do nome de Enoque, que esta cidade seria um lugar de educação e aprendizagem, mas era uma educação e uma aprendizagem sem Deus. Versículo 18. Enoque nasceu, e a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Majuel, e Majuel gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Tudo isso está acontecendo 300 anos ou mais depois da criação de Adão e Eva. Versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, provavelmente irmãs ou provavelmente tias, ok? Tomou 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Nós temos o primeiro caso de bigamia na Bíblia, poligamia. Tudo isso origina-se de uma raça sem Deus. Caim aqui está fora da presença de Deus. E Ada deu à luz a Jabal, o qual foi pai dos que habitam em tendas de campanha e criam gados. Então observe aqui, não é? Ele foi pai dos primeiros pecuaristas, dos primeiros fazendeiros, dos primeiros criadores de gado, de expandirem a terra e de cercarem a terra e colocarem gados para si. Ok? Então este homem é o pai de todos os fazendeiros. Da descendência de quem? Da descendência de Caim. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal, o qual foi pai de todos que tocam harpa e órgão. Então olha aqui nasce a música mundana. Aqui nasce os músicos mundanos. A primeira música a ser criada, os primeiros instrumentos musicais, eles serviam para adorar o homem, para adorar qualquer outra coisa, menos adorar a Deus. É por isso que nós observamos que você tem muito mais músicas mundanas, ritmos mundanos, porque toda uma geração sem Deus,
saiu na frente. Versículo 22 diz: E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, instrutor dos artífices de todas as obras de metal, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então, olha só, esse Tubal-Caim é pai dos artífices, dos escultores. É por isso que nós vamos ter aí o começo da edificação de imagens de escultura, imagens de ferro, os equipamentos que fazem, que desenham na madeira, esculpem na madeira a imagem de um ser vivo. E aí nós temos também o começo do princípio da adoração e da idolatria, o pai dos artífices. Então observe, pai dos pecuaristas, pai dos músicos, pai dos artífices. Olha só como essa, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me golpear. Olha só. O Caim, ele matou o irmão. A sua descendência teve um homem que matou mais dois. Irmãos, veja só. Estão me dizendo que a internet está travando, tá certo? Já está na hora de eu dar uma pausa aqui e recomeçar. Então eu vou pausar este vídeo e vou recomeçar num segundo, tá certo? Num segundo vídeo para concluir o capítulo 4, que nós já estamos no fim.